Fala galera, hoje na aula de JavaScript vamos mostrar um pouquinho como é a criação de variáveis e para que elas servem. Antes de mais nada, variáveis. O que seriam as variáveis? As variáveis, elas são como se fosse, são objetos, né, capazes de reter as informações e representar um valor, uma expressão que a gente estiver passando ali. Então, uma variável ela só existe no tempo de execução. Elas só são associadas às chamadas dos seus identificadores durante aquele tempo do desenvolvimento. Então, um exemplo, eu vou fazer um bolo, eu preciso guardar algumas informações, do tipo leite, quantidade de colheres de um açúcar. Então, essas pequenas informações a gente coloca em variáveis para depois, na lógica da programação, a gente conseguir resgatar esses valores de alguma forma para trabalhar no resultado. Na última aula, né, que a gente falou um pouquinho sobre a estrutura do HTML que é possível ser feita aqui, ó, é só você dar uma exclamação e um tab, ele cria para você no VS Code. E inicialmente aqui ele está falando que é um documento do tipo HTML e colocou por padrão inglês. A gente pode colocar PTBR, ele já vai interpretar que isso aqui é uma estrutura para a gente escrever e codar na língua portuguesa. E aí esses metas aqui sempre vem por padrão também, vocês podem deixar como tá. Aqui ele está falando da compatibilidade com o navegador, a forma que ele vai ler os caracteres, e aqui o título que vai aparecer lá para você na tela de HTML. Mas aqui a gente vai brincar agora com JavaScript, então a gente vai precisar instalar o Node.js. Então, vocês vão entrar lá no browser de vocês e vão digitar node.js download, até aqui já. E aí vocês vão instalar conforme o sistema operacional de vocês, né? Se é Windows, Mac ou com código aberto. E qual é o tipo aqui, o byte, né? Dele é de 32 ou de 64. Então, conforme o seu sistema operacional, você vai baixar. É bem tranquilo baixar. E feito isso, você pode dar um pesquisar. E ele vai aparecer aqui, ó, o terminalzinho do Node. E aqui você pode brincar, tipo, é somar um mais um. Ele já tá executando para você aqui também. Só que a gente vai brincar com ele aqui um pouquinho no VS Code mesmo, tá? Então aqui dentro do VS Code a gente pode vir em terminal, new terminal, e ele aparece para você. Quando você clica aqui, dá para ver que ele tem um atalho também, que você pode seguir esse atalho pelo teclado, que é o Ctrl mais Shift mais, também vai abrir o terminal. E aí, para iniciar no Node, a gente basta escrever Node, ele já entra dentro do Node, já fala até qual é a versão que está instalada. Então, como a gente sabe que as variáveis vão guardar valores específicos, né, para fazer uma determinada ação, então a gente declara como var, passando o parâmetro var. Então, se eu falar que A vai receber R$50, 50, o valor 50, eu dou um Enter e ele fala o quê? Que foi indefinido. Porque eu só estou passando o valor de A, né? Ou seja, eu estou declarando que A vai ser um valor 50. Se eu colocar agora que var A maior vai ser igual a 100, ele novamente me falou o quê? Que eu estou passando um parâmetro. Então, eu estou fazendo, lembram lá dos operadores? Esse operador é operador de atribuição. Então, eu estou atribuindo o valor de 100 à variável A. E no JavaScript tem um detalhe bem importante. Ele entende, né? Ele é super case sensitive, que é o quê? Quando a letra maior, a maiúscula ou minúscula, interfere. Então, A maior, né? A maior é ótimo. Então, A é caixa alto e A também minúsculo, ele vai interpretar como duas coisas distintas. Ou seja, isso aqui são variáveis distintas. Então, se eu falar que quero saber o valor de A, ele vai me mostrar A é 50. Agora, se colocar A maiúsculo, ele vai mostrar 100. Então, ele entende essa diferença. Então, se você, às vezes acontece muito esses errinhos, você declarou a variável de um jeito e está lá embaixo chamando uma outra variável e não tem nada a ver e aí não vai te trazer o resultado esperado. Então, isso é bastante, tem que ter bastante atenção sobre isso. Então, podem começar com as variáveis, podem começar com letras ou cifrões, underline, não tem problema. Não podem começar com números. Exemplo, eu vou digitar 1S.
S. Aí, tá vendo? Ele já não entende. Ele fala que essa expressão é inválida. Agora, se eu colocar S1... Desculpa, eu tenho que colocar o var US. Ó. E aí ele tá me falando que a expressão não foi válida. Agora, se eu colocar var S1... Ele entendeu. Ele entendeu o que é uma variável. Ele entendeu que eu tô declarando uma variável. Então, quando você for iniciar, você tem que iniciar com o tipo 1. Não pode iniciar com números. E a segunda regrinha é que é possível usar letras ou números, né? Então, eu fiz a mesclagem, só não posso fazer o contrário. E também é possível usar acentos e símbolos, tá? Se você quiser declarar uma variável, S, cifrão, é tranquilo, tá? E não pode também conter o que? Espaço. Então, se eu for fazer uma variável aqui, tipo, ns espaço ty, ele vai me dar erro. Não pode ter esse espaço, tá? E uma coisa agora que apareceu pra gente, bem interessante, esse type of. O que seria esse type of? Ele sabe qual é o tipo, né? Ele que leu o tipo que você está declarando. Então, vamos supor que eu vou colocar var s vai ser igual a 100. Dou um enter. Se eu falar qual é o valor de s, ele me falou, é 100. E se eu falar qual é o type of de s, dou um enter, ele vai falar que é um número. Então, ele está me dizendo que ele está entendendo que essa variável que eu criei é do tipo numérico. Então, se eu colocar, tipo, um var test, vai receber meu teste. E aí eu vou dar um type of de teste. E ele entendeu que é do tipo string. Então, quando você está colocando um tipo dentro daquela variável, ele já começa a interpretar que variável é aquela, né? Então, diferente de linguagem de programação, que tem muitas que a gente escreve, né? Tipo string, teste. A gente já está falando que aquilo ali é uma variável do tipo string. E no caso de JavaScript, não. Você declara um var e fala o nome da variável, e dependendo do valor que você está passando, ele vai interpretar qual é o tipo dessa variável. Então, se eu colocar, tipo, exemplo, type of 6.5, que tipo é esse? Ele vai me dizer, é do tipo number. Se eu colocar um type of do tipo tabs aqui, ele vai me dizer como objeto. Então, tem como trabalhar com objetos dentro do JavaScript também. É possível, se eu colocar um type null, ele também vai me declarar como um tipo type do tipo objeto. Tá vendo que antes mesmo de eu dar um enter, ele já tinha me mostrado, se eu der uma setinha, ó, tá vendo? Ele retorna o último que você escreveu, ou se você ficar dando várias setinhas, ele vai retornar tudo aquilo que você já digitou e que tá na memória. Então, setinha pra cima ou pra baixo, tá? E aí, ó, antes mesmo de eu dar um enter, ali em cinzinha, ele já tá mostrando qual é o tipo que ele tá interpretando aquilo que eu tô escrevendo. Interessante isso, né? Então, essas são as formas que a gente consegue fazer declaração para iniciar com JavaScript de variáveis. Até a próxima aula.